Segue entrando gente, mas eu vou adicionando e falando. Bom, boa noite a todo mundo. Quem está entrando, eu vou dando boa noite também. Hoje a gente tem como convidado o professor Lúcio Riquel, que é professor adjunto da disciplina de nefrologia, médico assistente do grupo de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein, também é membro da BTO, membro da SBN, de diversas comissões de congressos. Se eu falar o currículo inteiro do professor Lúcio, a pizza dos que vocês pediram pelo iFood chega antes de eu terminar. Então, sem mais delongas, eu deixo o professor dar a aula que vocês estão esperando. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estava ansiosa por essa aula. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite. Se pediram pizza, vão comer pizza fria, porque ninguém me convida para dar 20 minutos de aula, não, hein? Então, tá, vamos lá. Tá compartilhado correto aí, Davi? Tá, né? Tá perfeito. Então tá bom. Então, foi me proposto o tema recorrência de glomerulopatias no transplante. Deixa eu só ver como é que eu faço para passar isso aqui. Pronto. Eu só queria convidar vocês, os que tiverem interesse amanhã, a participar de um webinar que eu e a Laila, lá do Hospital do Rio, vamos fazer sobre tratamento de citomegalovírus no transplante. Eu passei o link para o Davi, depois, se ele puder, ele disponibiliza para todos. Precisa fazer uma inscrição, quem quiser participar. Vai ser bem bacana, eu vou discutir 2 casos clínicos recentes que eu acompanhei. Bom, voltando aqui para o tema da nossa aula, eu queria partir de pelo menos algumas premissas que são super importantes. Primeiro, que nem todo envolvimento glomerular no transplante é uma recorrência, porque o tema é recorrência de doença glomerular no transplante. Então, nós temos envolvimentos glomerulares que não necessariamente são uma recorrência. O envolvimento glomerular pode ocorrer como consequência da resposta aloimune a um enxerto renal. Então, como o enxerto é um corpo estranho, o receptor monta uma resposta contra a presença desse enxerto e isso pode envolver o glomérulo e isso tem sido bastante frequente na prática atual. As doenças glomerulares tradicionais que vocês estão acostumados a lidar no dia a dia como nefrologista podem recorrer após o transplante e elas podem também ser uma manifestação de uma doença nova, que é o que a gente chama de doença de novo. E tanto recorrência como doença de novo podem envolver outros compartimentos além do glomérulo. Então, a gente pode ter recorrência de doença que não necessariamente seja glomerular. Além disso, tem algumas outras premissas que são importantes, que, primeiro, a apresentação clínica do envolvimento glomerular no transplante não difere muito daquilo que vocês veem no rim primitivo ou no rim nativo. Presença de hematúria glomerular, proteína nos seus diversos nas suas diversas quantidades, inclusive com síndrome nefrótica. No caso da hematúria glomerular, pode vir também como síndrome nefrítica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva, eventualmente com alteração de função renal. É interessante observar que, às vezes, a recorrência da doença glomerular pode se manifestar simplesmente como DGF. Eu vou mostrar um casinho aqui para vocês. A presença de hipertensão é quase que universal no transplante. E quando a gente faz um diagnóstico histológico, o que nós vamos ver é uma doença glomerular específica do transplante. Isso aqui não é uma recorrência. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. A gente pode classificar em recorrência e de novo, que são as patologias clássicas que envolvem o glomérulo em rim nativo, que podem recorrer ou aparecer de novo no transplante. E para finalizar, antes de vocês comerem as pizzas de vocês, eu vou dar 2 exemplos de envolvimento dos demais compartimentos renais no contexto de recorrência e doença de novo, mas que não necessariamente é uma doença glomerular. Então, eu dividi a apresentação em 3 blocos. A glomerulopatia do transplante, que é uma consequência da resposta aloimune ao enxerto renal. As glomerulopatias tradicionais, que acometem o enxerto renal, falar um pouquinho de conceito, impacto na evolução do transplante, e vou me deter um pouquinho em alguns detalhes das 4 principais doenças ou histologias. E lembrando que nem toda recorrência é uma glomerulopatia, então eu vou dar um exemplo de recorrência no compartimento túbulo-intersticial e um exemplo de recorrência de doença na microvasculatura ou endotélio. Então, considerando que a proteinúria é aqui o grande marcador de lesão glomerular, precisamos ter em mente que a proteinúria após o transplante é extremamente frequente.
Então, até metade dos pacientes em longo prazo, dos pacientes transplantados, podem desenvolver proteinúria. E de 10 a 15% dos pacientes com proteinúria, inclusive, podem evoluir com síndrome nefrótica, com os outros componentes, como a edema e hipoglicemia. E se nós observarmos apenas proteinúria não nefrótica, o impacto dela é tão importante que ao desenvolver uma proteinúria na faixa nefrótica, não nefrótica, não, na faixa nefrótica, mesmo que o paciente não tenha uma síndrome nefrótica, o aparecimento de uma proteinúria acima de 3,5 gramas impacta de forma substancial na sobrevida do enxerto, reduzindo a expectativa de sobrevivência do enxerto em torno de 50% ao final de 5 anos. E quando nós temos um paciente com proteinúria no transplante e nós indicamos uma biópsia, e a indicação de biópsia no transplante para investigação de acometimento glomerular é muito semelhante daquilo que vocês estão acostumados em rim primitivo, veja bem que se eu submeter um paciente transplantado a uma biópsia por uma síndrome nefrótica, por exemplo, e esse é um estudo que foi realizado pela Universidade do Texas, de transplantes realizados entre 88 e 2002, e 71 casos foram identificados com síndrome nefrótica de 570 transplantados. Vocês vejam que é uma prevalência relativamente alta, com tempo bastante variado. E o que se viu é que a grande maioria, 41,9%, não tinha nem recorrência e nem doença de novo. E aqui eu estou falando de síndrome nefrótica. Então, a maioria tinha doenças específicas do transplante que estão correlacionadas com a resposta aloimune. E mesmo aqueles indivíduos que se classificavam na recorrência ou na doença de novo, que nós vamos ver o conceito delas duas mais à frente, quase 60% tinham algum grau de lesão crônica semelhante a essas aqui, e muitas delas são atribuíveis à resposta alimune, ou seja, o hospedeiro, ou seja, o paciente, o receptor, montando uma resposta imune contra a presença do enxerto. O mesmo a gente observa, e o dado anterior eu estava falando de síndrome nefrótica, quando nós estamos falando de proteinúria sem os componentes da síndrome nefrótica. Então vejam que esse aqui é um estudo chinês, com 98 pacientes com proteinúria sem síndrome nefrótica, 4 anos de segmento. E o que a gente vê aqui claramente é que a principal alteração histológica em qualquer faixa de proteinúria que se considere não é uma daquelas glomerulopatias clássicas que a gente está acostumado a ver em rim nativo, mas sim o que a gente chama de glomerulopatia do transplante, que é um envolvimento glomerular específico de paciente transplantado. E mesmo quando era feito outro diagnóstico, a grande maioria tinha alterações da autoimunidade, como inflamação intersticial, glomerulite, capilarite com ativação da via do complemento, inflamação de artérias, de pequenas artérias, e concomitante também, mesmo que tivesse uma outra doença glomerular, tinha concomitante a glomerulopatia do transplante. Então, do ponto de vista epidemiológico, se a gente for investigar um paciente com proteinúria ou síndrome nefrótica, a probabilidade maior é de encontrarmos no glomérulo uma doença que é específica do transplantado e que a gente não costuma ver nos pacientes não transplantados. E mesmo que a gente dê o diagnóstico de uma patologia clássica glomerular, como vocês podem ver aqui em azul, os pacientes com proteinúria, boa parte dele vai ter lesão, que são lesões relacionadas, boa parte vai ter lesões relacionadas à aloimunidade, especialmente aqui a ativação do complemento, glomerulite e tubulite, que são componentes marcadores de rejeição, ou seja, de uma atividade imune contra a presença do enxerto. Por isso é importante, antes de falarmos de recorrência ou doença de novo, vocês terem em mente o conceito de glomerulopatia do transplante, porque esse acometimento glomerular no transplante de um enxerto renal é a principal causa de proteinúria e de doença glomerular no transplante. Então, o que significa a glomerulopatia do transplante? Do ponto de vista patológico, o que a gente vê é muito semelhante ao que é visto, por exemplo, numa membrana proliferativa sem proliferação celular, que são essas imagens aqui, eu espero que vocês estejam vendo bem, de duplo contorno, que às vezes faz até parecido com um trilho de trem, que é o desdobramento da membrana basal ou a formação de uma nova membrana basal em cima da membrana basal do enxerto, e isso é melhor visto, bem melhor visto,
na prata de Jones, como vocês podem ver aqui onde eu estou apontando com a seta, aqui também. E muito diferente da glomerulopatia membranosa, a gente não enxerga espículas. O que se observa na microscopia eletrônica, quando ela está disponível, é justamente isso aqui, ó, a formação de um anel membrana ou um desdobramento da membrana basal glomerular. Então, aqui está a membrana do enxerto. E por uma resposta, por um incentivo, digamos assim, imunomediato, você acaba havendo a produção de uma nova membrana, ela se desdobra, e essa é a principal causa de proteinúria em pacientes transplantados. Eventualmente, essa patologia glomerular, ela vem acompanhada de positividade para o C4D, que é uma fração do complemento, demonstrando que há no tecido renal, e aqui é uma imunistoquímica, e aqui vocês podem ver que a imunistoquímica está positiva no glomérulo, mas principalmente nos capilares peritubulares, demonstrando que no endotélio vascular do rim há uma ativação do complemento, e esse é o marcador mais utilizado hoje em dia, o que significa dizer que tem uma interação entre um anticorpo e um antígeno presente no enxerto. Em geral, esse antígeno é uma molécula HLA, que está ancorada na célula endotelial, e o anticorpo é um anticorpo anti-HLA. Então, quando nós temos uma glomerulopatia do transplante associada à presença de C4D positiva e você consegue demonstrar a presença do anticorpo específico contra o doador, nós chamamos essa glomerulopatia do transplante de rejeição crônica mediada por anticorpo, que é a principal causa de proteinúria e síndrome nefrótica no transplante renal. Então, a glomerulopatia do transplante ela é vista em 5 a 10% de todos os transplantados. Ela é maior em transplantes de alto risco, como aqueles realizados com doadores HLA ou ABO incompatíveis, porque muitas vezes é uma resposta aloimune mediada por anticorpo. O diagnóstico costuma ser tardio, depois de 1 ano de transplante. O quadro clínico, marcadamente, nós temos proteinúria e perda progressiva da função renal. Tem um impacto extremamente negativo no prognóstico em longo prazo. Existe uma alta associação, como eu falei anteriormente, com anticorpo anti-HLA, e a isso nós chamamos de rejeição crônica mediada por anticorpo. E, normalmente, na presença do anticorpo, nós temos o C4D também positivo. E se o C4D for negativo e não tiver o anticorpo, nós chamamos apenas de glomerulopatia do transplante. Então, vocês podem observar aqui, e esse é um estudo conduzido na Mayo Clinic, com 582 transplantes compatíveis, HLA e ABO compatíveis, realizados entre 2000 e 2004, lá naquele serviço, e foi feita biópsia protocolar ou biópsia por indicação, né? A biópsia protocolar 1 ano e a biópsia por indicação em qualquer momento. Em 193 pacientes foi identificado um anticorpo específico contra o doador. E o que se vê nessa coorte aqui, ó, é que ao final de 1 ano, 4% dos pacientes já tem glomerulopatia do transplante, mas se olharmos aqui ao final de 5 anos, 1 em cada 5 pacientes já tem glomerulopatia do transplante. Isso levando em consideração todas as biópsias, ou seja, tanto biópsia protocolar, que é aquela que é feita porque marcou-se uma data para fazer a biópsia, mas o paciente não tinha indicação de fazer biópsia, que são as biópsias de vigilância, quanto em biópsia por indicação. Agora, se olharmos só as biópsias protocolares, vejo que até mais de 11% dos pacientes ao final de 5 anos, ou seja, mesmo sem proteinúria, sem perda de função renal ou outro marcador de envolvimento glomerular, eles tinham a glomerulopatia do transplante, e que se observa aqui, quando se compara com os indivíduos que não tinham glomerulopatia do transplante, é uma alta frequência de anticorpo anti-HLA, especialmente os anticorpos específicos contra o doador. O que a gente faz quando a gente faz esse diagnóstico de glomerulopatia do transplante? A gente subdivide a glomerulopatia do transplante no contexto de rejeição crônica mediada por anticorpo e fora do contexto de rejeição crônica mediada por anticorpo. Fora do contexto de rejeição crônica mediada por anticorpo, infelizmente, o que nos resta é fazer renoproteção. E aí o princípio é o mesmo de qualquer doença proteinúrica renal: controle rigoroso de pressão, uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e controle dos outros marcadores de progressão de perda de função renal, considerando que o prognóstico é muito ruim. Agora, no contexto da rejeição crônica mediada por anticorpo, como você tem um marcador sorológico que é o anticorpo, e 90% das vezes esse anticorpo é um anticorpo anti-HLA,
para podermos tentar fazer um tratamento voltado para essa rejeição. Vocês veem que eu coloquei aqui as opções em interrogação, porque nós não temos nenhuma evidência robusta que seja baseado em estudo clínico controlado que justifique qualquer uma das escolhas, mas as opções que nós temos atualmente, intensificação de imunossupressão, ou seja, aumentar a dose do inibidor da calcineurina, se o paciente não estiver utilizando micofenolato, tentar voltar ao micofenolato ou iniciar o micofenolato, altas doses de imunoglobulina intravenosa, porque essas altas doses de imunoglobulina endovenosa, elas têm a capacidade de opsonizar anticorpos, porque tem anti-IgG, e essa IgG, que é um anti-HLA específico contra o doador, quando opsonizado por uma anti-IgG presente no concentrado da imunoglobulina, isso é removido pelo sistema retículo endotelial, e mais recentemente, alguns dados apontam para o uso do rituximab. Então, só para exemplificar, esse aqui é um estudo com 123 pacientes que tiveram um diagnóstico de rejeição crônica mediada por anticorpo entre 2006 e 2012. Essa é uma avaliação histórica, retrospectiva, ou seja, não foi um estudo desenhado para avaliar a eficácia de nenhum tratamento. Não é um estudo clínico, é um estudo observacional, de acompanhamento de 9 anos após o transplante, de 4 anos após o diagnóstico da rejeição. E já chama atenção aqui para a taxa de perda. Quase 80% dos pacientes tinham perdido em 2 anos de transplante. E daí, quando os autores foram avaliar quais eram as variáveis relacionadas com o risco, a probabilidade de perda do enxerto, o que eles viram foram que aqueles pacientes que tinham sido tratados com esteroide, pulso de corticoide, associado a altas doses de imunoglobulina, e aqui altas doses em torno de 2 gramas por quilo de peso, em modelos ajustados de análise multivariada, usar essas duas associações esteve relacionado com a redução do risco de 56% de perda do enxerto. Mais uma vez, eu reforço que isso não foi um estudo clínico desenhado para avaliar a eficácia nem segurança de tratamento. É um dado meramente observacional. Em relação ao rituximab, os dados que nós temos disponíveis também são de estudos observacionais, de uso de doses variadas, e esse é um estudo que avaliou 31 pacientes, sendo que 14 tinham recebido e 17 não, e mais uma vez não foi um estudo clínico, ou seja, é um estudo histórico, retrospectivo, mas aqueles pacientes que por acaso tinham recebido rituximab, em 57,1% deles houve uma resposta clínica medida pela estabilização da creatinina. Então, aqui são os valores de creatinina daqueles indivíduos que não receberam tratamento, e vocês veem que ao final de 500 dias, menos de 2 anos, quase todos já tinham valores aqui para retorno à diálise. Enquanto no grupo de respondedores, porque também houve um grupo de não respondedores, em torno de metade, houve uma estabilização da creatinina. Então, considerando a glomerulopatia do transplante, é importante ressaltar que essa é a principal forma de acometimento glomerular no transplante. Há uma forte associação entre ela e a resposta aloimune ao enxerto, especialmente anticorpos anti-HLA. E na presença de evidências de lesões causadas por DSA, que é anticorpo específico contra o doador, a glomerulopatia do transplante é a manifestação histológica da rejeição crônica mediada por anticorpos. Então, eu queria trazer esse conceito para vocês, porque esse é o envolvimento glomerular que a gente tem hoje em dia mais frequente no transplante. Entretanto, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais o tema específico da aula, existem as glomerulopatias tradicionais acometendo o enxerto, aquelas que vocês veem na enfermaria aí do 10º andar, quando vocês estão fazendo biópsia de pacientes com síndrome nefrótica, proteinúria, síndrome nefrítica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva. E daí, quando essa glomerulopatia tradicional acomete o enxerto renal, a gente tem de classificá-la em 2 grandes grupos de doença, que são as doenças que recorrem, a recorrência e a doença de novo. O conceito de recorrência, quer dizer, você vai encontrar uma recorrência quando a mesma doença ou lesão histológica que causou a doença renal crônica e fez o paciente evoluir para a necessidade de transplante, recorre, e isso ocorre em tempos variados, após a realização do transplante. O exemplo clássico disso, a gente vai falar mais para frente, é a GES primária idiopática. No caso da doença de novo,
a doença glomerular ou o padrão histológico após o transplante é diferente da doença que causou a doença renal crônica no rim primitivo. Então, como exemplo, um paciente com doença renal policística autossômica dominante, transplantou, depois de 3 anos abriu uma síndrome nefrótica, você faz uma biópsia e tem lá no enxerto renal uma glomerulopatia membranosa. Então, é importante fazer essa distinção, porque a fisiopatologia é diferente, mesmo que o diagnóstico etiológico seja, o histológico seja igual. Então, você pode ter glomerulopatia membranosa de novo, recorrente, e os mecanismos fisiopatológicos costumam ser diferentes. Então, é importante fazer essa distinção. Quando nós estamos falando das glomerulopatias tradicionais no transplante renal, a ocorrência e o impacto é tempo dependente. A ocorrência é variada porque vai depender do tipo histológico, né? Tem doenças e tipos histológicos que são extremamente precoces e tem outras que são extremamente tardias. Mas independente do tipo histológico, o impacto costuma ser tempo dependente, ou seja, vai se somando o risco de perda do enxerto ao longo do tempo. Então, como eu acabei de falar, esse risco aumenta, né? Há um aumento do risco de perda do enxerto. O risco tem uma relação inversa com a idade, quanto menor a idade, maior o risco. E ela deve ser diagnosticada precocemente e tratada especificamente. Eu estou deixando para vocês aqui, para quem tiver interesse no tema, uma revisão excelente, que foi publicada em 2017, pelo Daniel Catra e o Fernando Cossil, que traz bastantes conceitos, inclusive alguns deles que eu estou utilizando nessa apresentação. Então, isso aqui a gente consegue, através desse gráfico, ver claramente que a ocorrência e o impacto ela é tempo dependente. Então, aqui a incidência acumulada de glomerulopatias no enxerto renal. Aqui em vermelho são aquelas glomerulonefrites semelhantes ao que o que tinha antes do transplante. E aqui são pacientes que recorreram, né, pacientes que tinham glomerulonefrite antes do transplante e a glomerulonefrite recorreu depois do transplante. E aqui são pacientes transplantados que não tinham glomerulonefrite, ou seja, que é a doença de novo. Então, ela vai aumentando, a sua incidência vai aumentando ao longo do tempo do transplante. Então, a ocorrência e o impacto, elas são tempo dependentes. Claramente ocorrer uma glomerulopatia, e aí tanto importa se é recorrência ou se é de novo, aumenta o risco de perda do enxerto. Então, esse é um estudo baseado no banco de dados australiano, que é o censo de transplante deles, de pacientes transplantados desde 1985 até 2014, mais de 17 mil transplantados, sendo que deles 45 foram transplantados por terem uma doença renal crônica por glomerulonefrite. E é importante ressaltar que isso aqui é diferente no Brasil, porque a Austrália é um local, na verdade aqui diz respeito a toda a Oceania, sui generis, porque a incidência de doença renal crônica é grande em pacientes jovens, quando comparados com outros continentes, e a principal causa lá de doença renal crônica de pacientes que vão para transplante é a glomerulonefrite. E 82,7% tinha uma glomerulopatia comprovada por biópsia antes do transplante. E a incidência de recorrência foi 10,3%. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico. A linha vermelha aqui é quem teve recorrência de doença, e a linha azul dos outros 10 mil transplantes, 9 mil e poucos transplantes que não tinham recorrência. E aí o que se vê aqui é que a probabilidade de perda do enxerto censurada para o óbito, ou seja, não levando em consideração o óbito como causa de perda, foi muito maior naqueles indivíduos que tiveram uma recorrência, bem como a probabilidade de perda por todas as causas, mostrando que a recorrência impacta de forma substancial o risco de perda do enxerto. Em análise multivariada, ao apresentar uma recorrência em comparação com aqueles pacientes que tinham diagnóstico de glomerulopatia antes do transplante e não tiveram recorrência, aumenta a probabilidade de perda do enxerto quando censurada para o óbito em mais de 3 vezes, e considerando inclusive o óbito como uma causa de perda, aumenta em 2 vezes. Então tem um impacto substancial na evolução do transplante a longo prazo. E ela figura entre a segunda, terceira ou quarta, entre a segunda e quarta principal causa de perda de enxerto. Então, esse aqui são dados da nossa coorte, lá no outro programa de transplante, de 1.000 pacientes consecutivos, demonstrando as 3 principais causas de perda. E aqui, como vocês podem olhar nessa curva de sobrevida censurada para o óbito,
ou seja, não considerando o óbito como uma causa de perda, que a recorrência de doença foi a segunda principal causa, só perdendo para a rejeição crônica, que foi a primeira principal causa. E esse aqui é um dado dos primeiros 10 mil transplantes realizados no Hospital do Rim, que eles observam a mesma coisa, considerando recorrência ou não recorrência, ou seja, doença de novo, eles figuram entre a segunda ou terceira causa de perda do enxerto, se a gente não levar em consideração o óbito como causa de perda do enxerto. Como eu falei, há uma relação inversa com a idade, ou seja, os indivíduos mais jovens têm um risco maior de recorrer. Então, para cada ano aumentado, ou seja, para cada incremento de ano, você diminui em 4% a probabilidade de apresentar uma recorrência após o transplante. Isso fica bem claro nesse gráfico aqui, ó. Então, esse gráfico é a idade aqui embaixo no X. Nós temos a idade no transplante e aqui a probabilidade do evento ocorrer ajustado. E essa probabilidade é a probabilidade de ocorrer recorrência. Então, vocês vejam que quanto a menor a idade, maior a probabilidade de haver uma recorrência. E, por fim, ela deve ser diagnosticada precocemente e tratada especificamente. Esses são dados nossos, da época, inclusive um deles aqui quando eu era residente, que nós avaliamos numa coorte de transplantados lá do hospital da Unifesp. E o que a gente viu aqui é que quanto mais cedo a gente dava o diagnóstico, ou seja, quanto menor era a proteinúria, menor era a creatinina, menor era a probabilidade de perda do enxerto. Então, isso aqui é uma análise multivariada, demonstrando que quando o diagnóstico era feito com proteinúria abaixo de 3,5 gramas, em comparação com a proteinúria nefrótica, a probabilidade de perda do enxerto a longo prazo era 76% menor. E se o diagnóstico era feito com um paciente com a função renal relativamente preservada, a probabilidade de perda do enxerto era 94% menor. E é interessante, esse é um estudo relativamente antigo, tem 13 anos já, é que naquela época, quando a gente dava um diagnóstico de uma doença glomerular no transplante, membranosa ou IgA, a gente não sabia muito o que fazer. E aí a gente ia passar visita na enfermaria, e aí normalmente quem passava ia falar, aí o gato subiu no telhado, porque isso não tem muito o que fazer. E o que a gente mostrou foi exatamente que não, que se a gente mudasse a imunossupressão do transplante visando o tratamento da glomerulopatia, e se a gente fizesse renoproteção, especialmente com inibidores da ECA ou bloqueadores do sistema renina-angiotensina, você tinha uma proteção em relação à perda do enxerto. E isso está muito claro aqui quando a gente avalia a sobrevida do enxerto depois de 3 anos após o diagnóstico da doença glomerular. A sobrevida é muito diferente quando a gente fazia uma mudança de imunossupressão visando o tratamento específico da glomerulopatia que a gente dava o diagnóstico. Os principais diagnósticos histológicos que a gente tem nas doenças glomerulares tradicionais são os mesmos que vocês costumam ver na enfermaria de nefrologia clínica, a GESF, nefropatia peligiar, membrana proliferativa e membranosa. A ocorrência delas é variável de acordo com o tempo, então vocês podem ver aqui em azul, essa linha aqui em azul é a GESF, que é extremamente precoce, mas também existe um acúmulo de GESF mais tardiamente, mas eles têm comportamento diferente, então a gente não pode colocar tudo num único balaio, dizendo, nós vamos tratar agora doença glomerular no transplante. É importante fazer o diagnóstico precoce e é importante considerar que cada doença é uma doença individual e ela precisa ser vista da forma como é. GESF, IgA, membrana proliferativa ou membranosa. Até porque o impacto na probabilidade de perda do enxerto ela é bastante variável. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui a membrana proliferativa, quando ela ocorre depois do transplante, aumenta em quase 7 vezes a chance de perda do enxerto, e o mesmo a gente não vê na membranosa, que costuma ser relativamente benigna. Então, é importante a gente levar em consideração que as doenças glomerulares tradicionais podem se apresentar no transplante sob a forma de recidiva ou de doença de novo. Elas impactam de forma substancial a evolução do enxerto em longo prazo e cada uma das doenças específicas tem impacto diferente, portanto, deve ser tratada, cada uma delas deve ser entendida de forma individual. Por isso eu vou passar a apresentar agora algumas informações desses 4 tipos histológicos ou dessas 4 doenças mais frequentes, tanto em rim primitivo quanto em rim transplantado, quando nós estamos falando de recorrência ou de doença de novo.
Então, para começar, a clássica glomerulosclerose segmentar e focal, e é interessante, quem tiver a curiosidade, pega esse relato de caso que saiu no New England em 2012, porque ele é extremamente interessante. Veja só o que aconteceu aqui. Aqui nós temos um gráfico de dia de transplante, taxa de filtração glomerular e proteinúria. Então, a taxa de filtração glomerular está marcada aqui em azul e a proteinúria em vermelho. Então, um receptor de 27 ou 28 anos, que claramente tinha uma GESF de alto risco de recorrência, e nós vamos falar quais são os fatores de risco de recorrência, ele foi fazer um transplante e a doadora foi a sua irmã. Então, ele fez o transplante, a família tinha sido informada do alto risco da probabilidade de recorrência. Como vocês podem ver aqui, ó, ele teve uma função imediata do enxerto, né? Saiu aqui de nada de função para algo em torno de 30 ml por minuto no segundo dia de transplante. Entretanto, ó, no segundo dia de transplante já tinha 5 gramas de proteinúria na proteinúria de 24 horas. No quarto dia de transplante, ele já tinha 10 gramas. E aí foi feito um tratamento, que é a plasmaférese. Eu vou detalhar isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Mesmo na vigência do tratamento padronizado, a proteinúria começou subindo. No 6º dia aqui, na biópsia, na microscopia eletrônica, ele já tinha evidência de lesões podocitárias graves. Ele entrou em disfunção do enxerto, precisando fazer diálise. E aí, quando chegou no 14º dia, a equipe médica considerou que essa era uma não resposta, né? O paciente tinha uma não resposta ao tratamento, chamou a família e sugeriu à família, pediu autorização ao comitê de ética do hospital e sugeriu à família que o enxerto fosse retirado pela não perspectiva de função e que ele fosse encaminhado para a lista para ser transplantado em um segundo paciente. A família consentiu, a doadora consentiu e o receptor consentiu, então todos consentiram, o comitê de ética aprovou, foi retirado o enxerto no 14º dia e ele foi retransplantado num receptor diabético de 67 ou 68 anos na lista de transplante. Então, veja bem, esse mesmo enxerto, esse mesmo rim, em um outro ambiente, o que aconteceu? A proteinúria despencou e a função renal recuperou. No 8º dia após o segundo transplante, ainda tinha fusão podocitária. No 25º dia, os podócitos eram completamente normais. E isso deixa claro que essa patologia, sobretudo quando ela recorre precocemente, como aconteceu aqui, diz respeito de que há alguma coisa errada no indivíduo e que deve estar no compartimento circulante pela rapidez com que você teve a recorrência e que você recuperou tanto a função quanto a morfologia renal quando você tirou o enxerto desse ambiente que não era propício. Então, nós temos, quando a gente olha para a GESF, em torno de 30% dos pacientes que tinham GESF antes do transplante recorrem após o transplante. Ela pode ser de ocorrência tardia, e aí, nesse caso, normalmente não é uma recorrência, é uma doença de novo. A recorrência que eu acabei de demonstrar para vocês ocorre naquilo que a gente chama de GESF primária idiopática, ou seja, não é uma GESF familiar e nem é uma GESF secundária. A recorrência de GESF familiar é extremamente questionável, porque se o problema é a falta de uma proteína lá da fenda podocitária ou do diafragma da fenda, e o indivíduo está recebendo um enxerto de um doador que é saudável, que não tem essa mutação, não vai ter essa recorrência, apesar de que há relatos anedóticos de recorrência, inclusive de GESF familiar. E nós podemos ter GESF de novo, secundária, do mesmo jeito que tem GESF secundária no paciente não transplantado, por redução de massa renal, lesão de hiperfluxo, outras lesões crônicas, lesões induzidas por drogas ou induzidas por vírus. Quando nós estamos avaliando um paciente com GESF, a GESF clássica, com síndrome nefrótica, sobretudo aquele indivíduo que desenvolveu GESF na infância ou na adolescência, esse que é o que a gente chama de GESF primária idiopática, a gente precisa levar em consideração quais são os fatores de risco relacionados com a recorrência para informar o paciente antes do transplante. Então, existem os fatores de risco que são tradicionais e outros que não são tão tradicionais assim. Então, a idade do início da síndrome nefrótica abaixo dos 15 anos é um fator de risco bem conhecido, especialmente se essa síndrome nefrótica se desenvolveu e a evolução para doença renal em estágio terminal ocorreu em menos de 3 anos.
O nível de proteinúria tem sido relacionado, ou seja, quanto maior a proteinúria da GESF, maior a probabilidade de recorrência depois do transplante. Quando a GESF, o padrão histológico tem associação, além da GESF, tem proliferação mesangial, mas sem dúvida esse aqui é o fator mais importante, se houve uma recorrência em transplante prévio. Então nós estamos falando do indivíduo que tinha GESF, transplantou, essa GESF primária idiopática recorreu no primeiro transplante e ele vai fazer um segundo transplante. Então, em torno de 80% desses indivíduos recorrem no segundo transplante. E é reconhecido que a GESF, por mutação genética, tem baixo risco. Tem outros fatores menos tradicionais, como a mutação da apolipoproteína 1, e mais recentemente tem sido discutido a identificação do potencial fator circulante, que é o receptor solúvel da uroquinase. Então, se a gente entender um pouquinho a patogênese dessa GESF primária idiopática, que recorre já no primeiro, segundo, terceiro dia ou na primeira semana de transplante, a gente vai entender por que é tão importante esse conceito do fator circulante. Então, veja quais são os princípios aqui. Ó. Primeiro, o soro de paciente induz aumento da permeabilidade glomerular in vitro. E não só in vitro, como in vivo também. Se você tem uma recorrência de uma GESF precoce, você tira o plasma do paciente e infunde no camundongo, no rato, o rato apresenta síndrome nefrótica. Ou seja, tem alguma coisa ali circulando no plasma do paciente, do indivíduo, que altera a permeabilidade capilar, fazendo com que o animal do laboratório tenha grandes proteinúrias. O outro conceito é que se a gente utiliza um procedimento como plasmaférese ou imunadissorção, que remove o plasma, a proteinúria reduz. E, conforme eu demonstrei naquele caso clínico lá do New England, o comportamento é diferente de acordo com o ambiente. Então, classicamente, o que a gente vê é isso aqui, ó. A gente vê, tanto com plasmaférese como imunadissorção, quando a gente trata o paciente e remove o plasma, esse paciente tem redução da proteinúria, demonstrando que tem alguma coisa no plasma do indivíduo que altera a permeabilidade capilar. Então, esse é o conceito do fator circulante. Já houve vários candidatos, sendo que o candidato que mais empolgou recentemente foi esse aqui, que é o receptor solúvel da uroquinase. A gente não sabe exatamente quem é a célula ou quem são as células que produzem, mas certamente deve ter um papel tanto da imunidade adaptativa como da imunidade inata. Esse receptor, ele tem 3 domínios. Ele tem a fase que fica na célula e tem uma fase que é circulante. E essa fase circulante, ela estaria relacionada com a alteração da sinalização de proteínas de citoesqueleto que são responsáveis pela ancoragem do podócito na membrana basal glomerular. Então, a presença desse marcador no sangue poderia ser um preditor do desenvolvimento de GESF. E isso foi visto em um estudo bastante elegante, bastante interessante, que foi publicado na Nature em 2011, que avaliou indivíduos com GESF e com outras doenças glomerulares, comparando também com controles sadios. E o que eles observaram foi que a presença desse receptor solúvel, né, o receptor não ancorado na célula, mas o receptor circulante, estava bem mais presente, né, a sua concentração nos pacientes com GESF, especialmente naquela GESF que é a que a gente chama de primária e que recorreu depois do transplante. Então, quando esse paper foi publicado, a gente que estava interessado no estudo das doenças glomerulares após o transplante, ficamos super empolgados porque tínhamos encontrado o marcador da recorrência. Entretanto, 3 anos depois, um estudo que foi publicado no Kidney International mostrou que não havia um padrão diferente da GESF, quer seja a GESF que respondia a corticoide, que não respondia a corticoide, com outras doenças renais crônicas proteinúricas, a quantidade do receptor solúvel da uroquinase, e o que a gente não tem certeza hoje em dia se esse é o nosso marcador. O que a gente sabe, o que a gente tem certeza é que existe um fator circulante pelas evidências já apresentadas até aqui e que, portanto, o tratamento dessa patologia ela está voltado para a remoção desse fator circulante no plasma do paciente. Então, o melhor tratamento que nós temos disponível hoje para recorrência de GESF é o que a gente chama de abordagem terapêutica multimodal, que tem 3 princípios, né? O princípio de remoção do fator circulante, o princípio de redução da produção do fator circulante e o princípio de estabilização do citoesqueleto. Então, a remoção do fator circulante se dá com plasmaférese ou imunadissorção.
a redução da produção do fator circulante, considerando que algumas células do sistema imune elas podem estar relacionadas com a produção desse fator circulante, se dá com a intensificação da imunossupressão e, eventualmente, uso de anti-CD20, que é o rituximab, e a estabilização do citoesqueleto se dá da mesma forma que a gente faz na GESF pré-transplante, ou na doença de lesão mínima, que é o uso de altas doses de corticoide com ciclosporina. Eu queria chamar a atenção aqui só para o rituximab, eu vou voltar aqui esse dispositivo para mostrar a vocês que, na verdade, a gente tem utilizado o rituximab na GESF do transplante, pensando que a célula B possa ser um dos componentes relacionados com a produção do fator circulante, mas hoje em dia o que a gente sabe é que o rituximab, quer dizer, o CD20, ele é importante também em vias de sinalizações intracelulares do citoesqueleto que estão relacionados com a ancoragem do podócito na membrana basal glomerular. Então, o bloqueio dessa via, especialmente dessa via que eu estou sinalizando aqui, com o uso do rituximab, seria benéfico no tratamento da GESF, inclusive na GESF pós-transplante. Então, essa é a abordagem terapêutica multimodal. Isso é baseado em estudos que foram desenvolvidos em criança, em transplantados em criança. Eu trouxe aqui o primeiro estudo que avaliou essa terapia multimodal nos primeiros 10 pacientes adultos. Já é um estudo um pouquinho antigo, e a abordagem é essa: plasmaférese, você vai desmamando a plasmaférese ao longo do tempo, altas doses de ciclosporina, que pode ser hoje em dia tacrolimus, e altas doses de corticoide. E aí o que a gente vê pelo menos nessa primeira experiência, 100% dos pacientes tiveram uma remissão completa, em torno de 23 dias depois da recorrência. Após 90 dias, 100% mantinham a remissão completa, com algum grau de proteinúria. E após um ano, só um paciente sem remissão completa era um receptor de um terceiro transplante, altíssimo risco de recorrência, e que foi tratado com rituximab e mantido com a proteinúria aí entre 1 e 2 gramas em 24 horas. Então, esse é o tratamento que a gente considera hoje como tratamento padrão, sendo que você pode utilizar o rituximab se o paciente não responde a isso aqui, ou se ele fica córtico dependente, para a gente tentar fazer o desmame do corticoide. Então, se vocês observarem aqui, os 10 primeiros casos, todos eles ficaram com uma proteinúria bastante reduzida ao final de um ano. A seguir, eu vou apresentar alguns conceitos da glomerulopatia membranosa, né? E é interessante porque a fisiopatologia, acho que vocês já tiveram aula de glomerulopatia membranosa nessa série de aulas, antes, né, do módulo de doença glomerular, e certamente vocês estão acostumados a discutir a importância do receptor da fosfolipase A2 na fisiopatologia da glomerulopatia primária. Então, 70% dos casos de glomerulopatia primária em RIN-nativos estão relacionados à presença desse anticorpo, como uma doença autoimune, né? E quando isso ocorre, a recorrência após o transplante é de 40% a 50%. Então, esse é o estudo clássico que avaliou então, o papel do receptor da fosfolipase A2 na fisiopatologia da glomerulopatia idiopática, né, primária, e o que se observou foi que aqueles pacientes que tinham títulos altos de glomerulopatia desse anticorpo, eles tinham recorrência depois do transplante, e o tratamento, ou seja, a negativação desse anticorpo circulante estava relacionado com a melhora da glomerulopatia membranosa. Existem outros modelos patogênicos, além do anticorpo antirreceptor da fosfolipase A2, e é interessante a gente ter contato com esses outros modelos patogênicos, porque esses modelos nos permitem classificar, ou pelo menos tentar do ponto de vista didático, trazer uma classificação de 4 tipos de doença de glomerulopatia membranosa que pode ocorrer depois do transplante. A recorrência precoce, e normalmente essa recorrência precoce está relacionado com o anticorpo contra o receptor da fosfolipase A2, especialmente se o paciente foi transplantado com altos títulos. Então, hoje se tornou rotina na prática clínica a gente avaliar o título desse anticorpo antes do transplante. E quando se observa a imunofluorescência, há um predomínio de IgG4. Existe uma recorrência que ela é mais tardia, ou seja, nós estamos falando do paciente que perdeu o rim por doença membranosa, por glomerulopatia membranosa, e que depois do transplante
ocorreu de novo uma glomerulopatia membranosa. E isso pode ocorrer pela formação de novo do anticorpo, ou seja, a imunossupressão inicial do transplante foi capaz de conter a produção, mas depois, com a minimização da imunossupressão, o paciente volta a fazer o anticorpo, ou começa a fazer o anticorpo, ou a gente pode estar diante de outro anticorpo que ainda não foi descrito. E existe a doença glomerular, a glomerulopatia membranosa de novo. E essa é importante, é interessante a gente observar, porque existe uma forma precoce, e essa aqui basicamente a gente vê em crianças. E é interessante porque o conceito vem justamente de uma doença glomerular, glomerulopatia membranosa do recém-nascido, e está relacionado com a presença desse anticorpo, que é o anticorpo anti-endopeptidase neutra. Então, se vocês observarem aqui, esse aqui é o modelo de glomerulopatia membranosa em camundongos. Isso aqui seria o modelo clássico, que é esse modelo aqui, que eu mostrei anteriormente. Mas a endopeptidase neutra seria uma proteína presente no podócito e próximo da membrana basal glomerular. Ou seja, está do lado subepitelial, que ela é constitucional, mas ela não faz parte da barreira de ultrafiltração. Então, alguns indivíduos podem não ter essa proteína e não desenvolver proteinúria, porque ela não afeta, ela não compromete a barreira de ultrafiltração. Então, isso normalmente ocorre no infante porque a mãe não tem deleção para essa proteína, mas o feto tem a presença dessa proteína por causa do cromossomo herdado do pai. E aí acaba a mãe fazendo um anticorpo contra a presença dessa proteína, que vai lá, forma o imunocomplexo in situ, e o feto já começa a ter proteinúria dentro do útero. Então, a ideia é que a gente visse isso no transplante de indivíduos que receberam um enxerto de pacientes ou de doadores com endopeptidase neutra, mas eles que tinham, sei lá, diabetes ou doença policística, mas eram deletados da endopeptidase neutra, e aí fizeram um anticorpo de novo depois do transplante, e isso justificaria, então, uma glomerulopatia de novo. E existe um outro grupo que é bem tardio, que são aqueles indivíduos que não têm o receptor da fosfolipase A2 e que predomina na imunofluorescência e GG1. Isso aqui nos preocupa porque pode ter uma alta relação com uma glomerulopatia paraneoplásica. Então, nesse grupo de pacientes aqui, no transplantado, especialmente porque o transplante é um fator de risco de desenvolvimento de neoplasia, a gente costuma investigar, fazer uma triagem para doenças neoplásicas. Entretanto, a descrição do anticorpo antifosfolipase A2 modificou bastante o paradigma da glomerulopatia membranosa, inclusive no transplante. E o que a gente vê é que a ausência desse anticorpo está relacionado com as doenças mais tardias. Como eu falei, pode ser um anticorpo de novo ou outros mecanismos que a gente não conhece, mas quando se tem a presença desses anticorpos, sobretudo em alto título, o que a gente vê é uma recorrência extremamente precoce. Os fatores de riscos tradicionalmente relacionados com a recorrência, então, são albumina sérica pré-transplante muito baixo, proteinúria pré-transplante elevada e, mais recentemente, a presença do anticorpo antirreceptor da fosfolipase A2. Como é que a gente trata a glomerulopatia membranosa? Em geral, e sobretudo quando está relacionado com o anticorpo do receptor da fosfolipase A2, o rituximab resolve a grande maioria dos casos e, eventualmente, a gente pode discutir o uso profilático tanto do rituximab quanto da plasmaférese para o tratamento, para a redução dos níveis dos anticorpos para prevenir a recorrência precoce. E levar em consideração que aqueles indivíduos que têm uma doença de novo tardia, é preciso fazer uma investigação de doença neoplásica antes de instituir qualquer tratamento imunossupressor. Em relação à nefropatia pela IgA, a recorrência clínica ocorre em 30%, em torno de 30%. Se a gente for observar a recorrência urinária, ou seja, imatura, em até 50%, e a recorrência histológica em até 70%. Mas a recorrência clínica com hipertensão, proteinúria, síndrome nefrótica e perda de função ocorre em 1/3 dos casos. E alguns fatores de riscos foram relacionados. Eu falei um pouquinho desses 3 fatores aqui no nosso último encontro, que foi sobre IgA, mas a boa compatibilidade HLA também está relacionado
com o aumento da probabilidade de recorrência. Então, precisa levar em consideração que talvez a IgA1 circulante, e especialmente o seu complexo com o receptor solúvel da transferrina, ela pode ser um marcador de recorrência precoce, mas isso não está bem estudado ainda. E do mesmo jeito que a gente tem dificuldade para estabelecer o tratamento no rim nativo, conforme eu discuti com vocês algumas semanas atrás, a gente também tem essa dificuldade no transplante, né? O que a gente faz é terapia de suporte para todos, a gente não sabe direito qual é o papel das altas doses do corticoide e, eventualmente, a gente pode converter de micofenolato para ciclofosfamida. E, por fim, a glomerulonefrite membrano-proliferativa, ela é aquela que tem o maior impacto na recorrência, no risco de perda, né? Quando recorre, aumenta em 7 vezes o risco de perda do enxerto, e a gente precisa estar atento à doença de novo, principalmente no contexto de infecção pelo HIV, rejeição aguda, principalmente mediada por anticorpo, pode se manifestar como uma glomerulonefrite membrano-proliferativa, toxicidade de inibidor de calcineurina, e outros vírus, como citomegalovírus, podem também estar relacionados ao desenvolvimento de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Membrana proliferativa, desculpe. É interessante a gente rever a classificação atual da glomerulonefrite membrana proliferativa, porque ela traça um roteiro bastante interessante para a gente fazer a abordagem no transplante. Então, atualmente, não se utiliza mais aquela classificação de tipo 1, tipo 2, tipo 3, que o cerne dessa classificação era a microscopia eletrônica. Hoje, o cerne da classificação é a imunofluorescência. Então, a gente classifica, de acordo com o depósito na imunofluorescência, em glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunoglobulina ou mediada por C3. E aí a gente avalia qual é o padrão de imunoglobulina. Se é um padrão policlonal, como, por exemplo, o que acontece no lúpus. E aí a taxa de recorrência não costuma ser baixa, sobretudo se os complementos são normais, né? A fase sérica é normal. E quando há recorrência, o impacto na perda do enxerto é pequena. Há aquelas que são... O componente é monoclonal e a gente vê isso tanto nas patologias monoclonais de significado renal como no mieloma múltiplo, outras gamopatias. E daí existe um risco. Entretanto, o risco é menor se a proteína monoclonal sérica estiver presente. Na verdade, o risco é menor se a proteína monoclonal sérica estiver ausente. Corrijam aí, por favor. E existem as membranas proliferativas mediadas por complemento, que elas são classificadas na glomerulonefrite de C3 e na doença de depósito denso. E aí, para diferenciar uma da outra, é necessário a gente ter a microscopia de imunofluorescência. E aqui vocês podem ver que a taxa de recorrência é extremamente alta. E essa aqui especialmente preocupa porque tem um impacto bastante grande na sobrevida do enxerto a longo prazo. E essa classificação também é interessante porque ela pode nos trazer um roteiro para o tratamento na recorrência após o transplante. Então, aquelas doenças que são mediadas por imunoglobulina, tipo lúpus, a gente trata com anticorpo anti-CD20 e, mais raramente, aquelas que são mediadas por complemento, a gente pode utilizar um bloqueador da via do complemento. Então, para concluir, o risco de recorrência de GESF primária idiopática é elevado, tem associação com o fator circulante, e essa recorrência deve ser tratada com esquema composto de estratégias, como eu mostrei para vocês. A glomerulopatia membranosa associada ao anticorpo antirreceptor da fosfolitase 2 tem alto índice de recorrência, entretanto, a atenção deve ser dada da forma de novo, especialmente a forma tardia, pelo risco de neoplasia oculta. A recorrência clínica de nefropatia por IgA ocorre em torno de 30% dos casos e os desafios para o seu manejo no transplante são exatamente iguais ao observado no rim primitivo, como a gente viu na aula anterior. E a membrana proliferativa é a que tem maior impacto na sobrevida do enxerto, graças a Deus ela é a mais rara das três, e a classificação mais atual é bastante útil como roteiro para o seu entendimento após o transplante. Eu tinha aqui para mostrar para vocês alguns padrões de envolvimento não glomerular de recorrência. Entretanto, como eu me adiantei bastante, já tem 1h20 de aula, eu acho que a gente pode deixar isso para um outro momento, né, Davi? Você que sabe aí. Aí tá. E eu tô afim. A minha pizza ainda não chegou, professor. Vai que chegou a pizza, né?
Então vamos lá, eu vou tentar ser breve, libera aí para eu compartilhar. Essa parte é mais baseada em 2 casos clínicos que eu tive, só para exemplificar 2 doenças que é bem interessante a gente ter em mente quando a gente está falando de recorrência, sobretudo de recorrência. Vocês estão vendo aí? Tá. Sim, Então vamos professor. lá, rapidamente, eu não vou me alongar não. Então, vamos dar uma olhada nos demais compartimentos. Aí eu vou trazer um exemplo típico de envolvimento tubulo-intersticial e um exemplo típico de envolvimento endotelial, que inclusive pode acometer o glomérulo. Então, o primeiro caso aqui foi uma paciente minha, mulher de 28 anos, que tinha como diagnóstico uma litíase renal bilateral. Ela entrou em diálise em lesão renal aguda após um procedimento urológico. Então, ela foi para um procedimento urológico bilateral com 1,7 de creatinina, fez uma lesão renal aguda e simplesmente não recuperou mais a função. Eu não sei detalhes disso aqui, porque isso foi 1 ano antes de eu conhecê-la. Ela ficou anúrica rapidamente, iniciou diálise em 2008 e fez um transplante em 16 de junho de 2009, uma doadora irmã de 31 anos, haploidêntica. E a gente não tinha como investigar a causa aqui, porque ela não urinava mais. Então ela teve uma diurese imediata, uma creatinina de 1,2 no terceiro pós-operatório, só que ela evoluiu com a disfunção crônica do enxerto precocemente. E aí a biópsia mostrava isso aqui. Ó. Isso aqui é a biópsia de 1 ano. Vocês estão vendo aqui o tricômo de Masson, bastante fibrose. Imagina que isso é um doador vivo com 1 ano de evolução e um monte de depósito de cristais, principalmente em túbulos aqui. E aí, diante dessa biópsia, foi feita uma suspeita de hiperoxalúria. E ela tinha, nessa época aqui, eu estava devolvendo ela para diálise, ela tinha um clearance de creatinina de 8 ml por minuto, um clearance urina de 24 horas. E vocês vejam que eu pedi para dosar oxalato, que não é recomendado fazer dosagem de oxalato urinário com essa taxa de filtração glomerular. O nível de detecção era 240 miligramas em 24 horas. O nível para o diagnóstico é acima de 40. E essa paciente com a taxa de filtração de 8 tinha mais do que 240 miligramas de oxalato na urina de 24 horas. Então, tinha uma suspeita muito forte de hiperoxalúria primária. Ela voltou para diálise 3 anos depois do transplante. E é interessante que ela não tinha só depósito no rim. Isso aqui é o fundo de olho dela. E a medula dela era bastante semelhante. Ela tinha uma fibrose medular por depósito de oxalato de cálcio. Então, é uma doença que a gente, infelizmente, tem o hábito de fazer o diagnóstico depois da recorrência do transplante. Então, a hiperoxalúria primária é um erro inato, raro do metabolismo do glioxalato, caracterizado pelo acúmulo de oxalato, que é depositado como oxalato de cálcio e tem como alvo principal o rim. Eu não vou me deter aqui na patogênese porque eu já falei demais, mas depois a gente pode discutir isso porque eu gosto bastante dessa doença. E talvez a gente seja um dos grupos que tem o maior número de casos no Brasil, mas existem 3 tipos, sendo que o tipo 3, o genótipo tipo 3 não costuma cometer rim, não costuma dar doença sistêmica, e a hiperoxalúria primária do tipo 1 é aquela mais grave, que está relacionada à mutação da enzima AGT, alanina glioxalato aminotransferase, que ela é fundamental na via de metabolização do oxalato em formas solúveis e que não fazem depósito com o cálcio. Do ponto de vista clínico, no começo não há nenhum tipo de manifestação clínica, por exemplo, na primeira infância, mas você já consegue dar o diagnóstico se você dosar na urina. Você tem o que a nossa paciente teve aqui, né, litíase de repetição, e isso explica um pouquinho essa coisa agressiva que ela fez quando ela desenvolveu uma lesão renal aguda após após o procedimento que eu falei. Entretanto, o que faz esses indivíduos perderem função é isso aqui, a nefrocalcinose, é um depósito de cálcio no tecido renal. Inclusive, você pode ter depósito de oxalato de cálcio em outros tecidos, como a medula óssea, que era o caso, inclusive, dessa paciente. Esse aqui é um exemplo de uma outra paciente que eu avaliei no pré-transplante. Vejam só que isso aqui é uma tomografia sem contraste. E essa paciente, ela tinha diagnóstico de HIV e tinha uma pancitopenia muito grave e a baixa resposta à eritropoetina. E aí a equipe me encaminhou para eu poder avaliar o transplante para ver se pelo menos ela parava de fazer transfusão. E quando eu fiz a tomografia, olha só o rim dela, eram 2 pedras, 2 pedaços de osso, né? E essa paciente tinha hiperoxalúria primária também. Essa aqui, infelizmente, faleceu antes de qualquer tipo de transplante. Então,
Você pode dar o diagnóstico na infância, sobretudo quando você está avaliando litíase renal em crianças, né? Aqui é a frequência em que o diagnóstico é dado, né? 26% por nefrocalcinose e perda de função na infância, 30% por litíase infantil, 30% em cálculos ocasionais em adultos, 10% na recorrência do transplante, que foi o nosso caso aqui, e 13% quando você faz screening familiar. O diagnóstico, a suspeita, quando você tem a suspeita, ajuda se você tiver uma oxalúria acima de 45 miligramas em 24 horas, mas isso só em pacientes que têm função renal preservada. Você pode também avaliar o aumento do glicolato na urina, mas basicamente o oxalato. Você pode fazer atividade da enzima em biópsias hepática, bastante questionável, e hoje, que é mais simples, o que a gente pode fazer em pacientes que têm hiperoxalúria é fazer a pesquisa da mutação do gene, inclusive porque você disse é do tipo 1 ou do tipo 2. Então, em quem que a gente deve fazer o screening? Toda criança com litíase e adulto com litíase recorrente, principalmente grave, em pacientes com nefrocalcinose, isso é bem importante para a nossa prática clínica. Presença de oxalato de cálcio em fluidos biológicos ou tecidos, em parentes de caso índice. Então, quando eu diagnostiquei essa paciente, eu convoquei a família para fazer a avaliação, mas não está recomendado você fazer na avaliação em geral. E aí a gente começa a fazer por oxalato urinário, como eu falei. Se a paciente tiver uma função renal já um pouco prejudicada, você pode fazer oxalato plasmático, pesquisar depósito de oxalato de cálcio em fundo de olho e até envolvimento cardiovascular em pacientes com taxa de filtração abaixo de 30. Então, no nosso caso, essa aqui é a nossa paciente. Eu não consegui avaliar o pai dela. A mãe dela foi avaliada, era normal. Esse irmão aqui era normal. Essa aqui era uma irmã doadora, graças a Deus era normal, porque eu não sabia da doença antes, né? Uma segunda irmã normal, só que eu encontrei aqui, ó, uma terceira irmã com a doença. Então, é importante fazer o screen familiar quando você faz o diagnóstico. A gente fez a pesquisa de mutação que encontrou 2 mutações patogênicas, foi feito o diagnóstico de hiperoxalúria primária do tipo 1. Quando você faz esse diagnóstico, é indicado fazer hidratação vigorosa, dar altas doses de piridoxina, alcalizar a urina. Esse não era o caso da nossa paciente, porque ela já estava em diálise. Transplante você pode considerar desde que você faça um transplante combinado com o fígado, porque aí você está repondo a enzima que a paciente não tem. E hoje, mais recentemente, tem 2 propostas de enzima, de tratamento enzimático disponíveis em estudos e já quase chegando no Brasil para a gente poder tratar esses pacientes. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz transplante de rim isolado, a sobrevida do enxerto, tanto doador vivo como falecido, é muito ruim em comparação àqueles pacientes sem hiperoxalúria. E quando se faz um transplante combinado, você melhora substancialmente a sobrevida tanto em 5 quanto 10 anos. Então, o tratamento que a gente tem disponível hoje para esses casos mais graves, como essa paciente, é o transplante combinado de fígado rim, que foi o que ela fez. Antes de transplantar, eu preparei ela, fiz hemodiafiltração para reduzir o pool de oxalato, 2 semanas antes do transplante. E aqui é bom porque fígado a gente tem uma previsibilidade de transplante, porque é pelo MELD. Ela foi submetida a esse transplante duplo em 2 de maio de 2013, com doador padrão. Hoje ela tem 1,5 de creatinina, só que levou 5 anos para a oxalúria normalizar. E é interessante que hoje ela não tem mais depósito de oxalato nem no fundo de olho, nem na medula. E por fim, o segundo caso é uma paciente de 28 anos que tinha uma história prévia, essa é uma paciente mais antiga, tinha uma história prévia de síndrome hemolítica urêmica na infância. Isso aqui eu acompanhei ela em 2007 e ela tinha uma história de ter feito diálise entre 94 e 96, dos 13 aos 15 anos. Daí ela foi submetida a um primeiro transplante em 96 por perda imediata por trombose. Ficou em diálise de 96 a 99, ou seja, dos 15 aos 18 anos. Daí ela fez um segundo transplante, tudo doador falecido, né? Segundo transplante com perda com 1 ano e 8 meses por uma rejeição, que a gente não sabe o contexto dessa rejeição. E daí ela voltou para a diálise entre 2000 e 2007, que foi aqui quando eu conheci ela, quando ela tinha 28 anos. E aí ela fez o terceiro transplante com a gente em 2007. Naquela época a gente não fazia painel calculado, mas certamente ela tinha um painel aí próximo de 100. Uma compatibilidade ruim, mas ela transplantou porque era 0 mismatch em DR. Ela tinha esses anticorpos anti-A e ela tinha um monte de anticorpo DQ, mas a gente não tinha tipagem anti-DQ em doador falecido. Como é que ela evoluiu depois do transplante? Aqui só para mostrar 2 marcadores
que é hemoglobina e plaqueta. Então, aqui ela transplantou e logo no segundo POI ela teve uma queda substancial de hemoglobina, olha, foi a quase 4, e plaquetas, né? Aqui no terceiro PO tinha um DHL de mais de 8.000, com aptoglobina indetectável, ou seja, era uma anemia hemolítica e provavelmente uma hemólise microangiopática, porque caiu bastante plaqueta, apesar de nesse primeiro exame aqui eu não identificar um esquizócito positivo. Mas considerando que era uma provável microangiopatia trombótica, uma hemólise microangiopática, nós começamos aqui a fazer plasmaférese. Vocês veem que o componente hematológico melhorou de forma robusta, aumentou hemoglobina, aumentou plaqueta. Fizemos pesquisa de anticorpo HLA específico, que foi negativo. Aqui no 14º PO, depois de plasmaférese, ela tinha melhorado o DHL, a aptoglobina tinha subido um pouquinho, mas é esquizócito negativo. Nós fizemos uma biópsia, até porque a plaqueta permitia, e ela tinha uma microangiopatia trombótica e aquele marcador de anticorpo específico anti-HLA, né, específico contra o dador positivo, que é o C4D. Entretanto, ela tinha anticorpo negativo. Mesmo assim, a gente manteve plasmaférese. Ela voltou a cair plaqueta, ou seja, mostrando que não estava tendo uma resposta adequada. Uma segunda biópsia aqui com 30 dias de transplante mostrava a persistência da microangiopatia trombótica. Mesmo com a insistência do tratamento, essa paciente acabou evoluindo para a terceira perda do enxerto com 2 meses. E essa era a biópsia dela. Uma coisa horrorosa, a microvasculatura completamente fechada, inclusive envolvendo o glomérulo, se vocês olharem aqui, ó, sinais indiretos de microtombo no glomérulo. Então, o que a gente tinha ali era uma microangiopatia trombótica após o transplante. E a microangiopatia trombótica após o transplante, ou a síndrome hemolítica urêmica, ela pode acontecer tanto no contexto de doença de novo, e aí são diversos fatores, como, por exemplo, inibidor de calcineurina, alguns vírus, e aqui é bem descrito parvovírus B19, a própria lesão de isquemia e reperfusão, anticorpo anti-HLA, mas ela pode ocorrer num contexto de recorrência, que deve ter sido o caso dessa paciente, porque ela tinha aquela história na infância de ter tido doença renal crônica por uma síndrome hemolítico-urêmica. E aí existe a síndrome hemolítico-urêmica que está relacionado com diversas mutações genéticas, que são chamadas hoje sobre o grupo de doença síndrome hemolítico-urêmica atípica, que tem uma frequência variável de recorrência após o transplante, mas independente do tipo de mutação, cerca de 90% dos pacientes têm perda do enxerto ao final de um ano. Então, é uma doença extremamente grave, é um exemplo de uma recorrência que não necessariamente tem a ver com a doença glomerular. E o tratamento vai depender do tipo de diagnóstico que você dá. Então, se você faz um diagnóstico para o campo aqui das recorrências relacionadas a mutações que levam em consideração a amplificação da atividade do complemento, você pode bloquear a via final do complemento com bloqueadores de C3, por exemplo, ou se você não tem esse componente e você considera que é uma doença de novo, suspende o inibidor de calcineurina, vai atrás de rejeição aguda mediada por anticorpo para fazer o tratamento. Então, eu prometo que agora é a conclusão mesmo. Lembrar que nem todo envolvimento glomerular no transplante é uma recorrência. O envolvimento glomerular pode ocorrer como consequência da resposta aloimune ao enxerto renal. As doenças glomerulares tradicionais podem recorrer após o transplante, bem como pode ser uma manifestação de uma doença nova, que é o que a gente chama de novo. E a recorrência ou doença de novo pode envolver outros compartimentos além do glomérulo, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, essas eram as questões que eu queria apresentar. E se ainda houver tempo, eu estou à disposição para responder alguma pergunta ou comentários, etc. Muito obrigado, Claro que tem professor. tempo, professor. Obrigada pela aula. Ainda bem que eu comi antes da aula, né? Pois é. Gente, alguém tem alguma pergunta? Doutora Patrícia Abreu, por favor. Olá, tudo bem? Lúcio, obrigada pela revisão e pela atualização. É fantástico. E pegando o gancho do teu último slide, você tocou num complemento, então eu queria saber de você se existe alguma glomerulopatia pós-transplante que o complemento ele tem que ser avaliado de uma forma diferente daquele que a gente faz em glomerulopatia não relacionada ao transplante. Ou seja, como que o complemento se manifesta nas glomerulopatias pós-transplantes? É igual na pré-transplante ou tem alguma nuance aí diferente? Bom, obrigado, Paty, pela participação aqui, e o que qualifica bastante, e pela pergunta. Bom,
Você está falando da dosagem sérica de complemento, é isso, né? Sim, E estabelecimento das vias alternativas ou clássicas de complemento, não é isso? se no transplante, porque tem imunossupressão, se é algo diferente ou se o raciocínio é igual? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é em relação a pacientes com lúpus, que eu não coloquei na apresentação porque é raro a recorrência de lúpus. Menos de 3% dos pacientes com lúpus recorrem depois do transplante. E esse marcador é interessante no pré-transplante, porque existe a atividade clínica e normalmente os pacientes, quando chegam para avaliação pré-transplante, eles não estão em atividade clínica, né? Não tem artrite, não tem anemia hemolítica, estão lá estáveis na diálise, mas o nível sérico de complemento pode ser um marcador de atividade sorológica, tanto anti-DNA como o nível sérico de complemento. Então, você pode utilizar essa medida para predizer a probabilidade de risco de recorrência depois do transplante. Hoje em dia, há um questionamento se você contraindica, mas você sabe que aquelas indivíduas lúpicas que vão para o transplante com um complemento mais baixo, elas têm um risco maior de recorrer. E no caso de manifestação de doença glomerular em pacientes lúpicas depois do transplante, o complemento também reduz. Então, a imunossupressão diminui a probabilidade de recorrência, mas o complemento a gente pode utilizar como marcador de atividade. Nas doenças de C3, apesar de ser uma doença rara, a gente vê pouco, eu tive poucos casos, o complemento também pode ser útil fazendo parte do contexto de diagnóstico, apesar de que o diagnóstico você precisa ter imunofluorescência e muitas vezes eletrônica. Mas no transplantado cai também o C3. Agora, nas patologias que estão associadas à amplificação da via alternativa do complemento, que a gente costumou chamar de SHU atípica, que na verdade é um termo inapropriado, às vezes você tem queda de complemento, sobretudo C3, às vezes não tem. Então, ela ajuda no lúpus, na membrana proliferativa mediada por C3, quer seja DDD ou o glomerulonefrite C3, e pode ajudar nas microangiopatias trombóticas. Lembrar que às vezes esses pacientes estão infectados e infecção pode reduzir C3 e C4 e aí atrapalha mais do que ajuda. Era isso que você queria saber, né? Sim, obrigada. Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer então, professor. Vamos lá. Primeiro, pegando o gancho, qual que era a imunossupressão que essa última sua paciente usava? Você está falando a última da SHU atípica, né? Isso. Ela só teve a oportunidade de usar timo, porque foi um quadro muito precoce que a gente teve que suspender logo no terceiro dia por causa enfim, hemoglobina de 4, plaqueta de 40 mil, 30 mil. Então, ela fez esse quadro sem utilizar inibidor de calcineurina. E, às vezes, a gente vê quadros de microangiopatia trombótica em pacientes após a introdução do inibidor de calcineurina. Mas no nosso protocolo de imunossupressão, o inibidor de calcineurina só é introduzido depois da última dose de timo. Então, a gente só voltou a dar a timo para ela quando a gente conseguiu estabilizar o quadro hematológico, entendeu? Entendi. Então, certamente não foi uma doença induzida por inibidor de calcineurina. Mas precisa estar atento a isso, porque deve ser entre o inibidor de calcineurina e principalmente as rejeições agudas mediadas por anticorpo precoce são as duas principais causas de quadros microangiopáticos precocemente assim no transplante. Tá bom. A outra dúvida que eu tenho é se o senhor acha válido ficar dosando periodicamente o Antiplá em pacientes que tiveram perda do rim nativo por uma membranosa com Antiplá positivo. Com vistas para o transplante, você fala? Isso, pós-transplante. Então, periodicamente não. O que a gente deve evoluir é para você ter uma mensuração próxima ao transplante, se você tem uma previsibilidade de transplante, porque é possível que a gente tenha evidências no futuro, nos próximos anos, de que você reduzir o nível sérico diminui a recorrência precoce. No caso de doador falecido, como a gente não tem previsibilidade de transplante, uma boa estratégia é, na hora que ele for convocado, você dosa. Porque aí você não vai ter uma intervenção pré-transplante, mas você consegue estimar um risco de uma recorrência
logo após o transplante. E tem até alguns grupos que já estão advogando você começar preemptivamente a plasmaféresis logo depois do transplante, se o título for muito alto, para poder reduzir a probabilidade de recorrência. Mas isso não é consensual, tá? Tá bom, obrigada. Tem mais uma. Pois é. Posso? Eu queria saber se o senhor acha válido em pacientes que têm GESF, que, como o caso que você mostrou, que vão receber de paciente de doador vivo, fazer painel genético para GESF, principalmente do doador e do receptor. Então, essa é uma pergunta recorrente e difícil responder. Porque a gente tem... Depois aí eu queria ouvir a opinião de Patrícia. Porque ela é uma especialista em doenças hereditárias. Você tem aí um grupo de doenças que a gente chama de GESF primária idiopática. Esse grupo de doença deve estar relacionado a um fator circulante e essa é que vai recorrer precoce. Você tem as GESF secundárias e nesses casos você estabelece uma causa de GESF, então uma história bem feita você consegue definir. Às vezes alguma coisa de padrão histológico, se você tiver acesso ao padrão histológico antes do transplante, que muitas vezes a gente não tem, pode levar um ao outro. Agora, se você está diante de um quadro que é um evento único, que não existe história familiar, no indivíduo que fez aquele quadro clássico de GESF, que está naquele contexto de podocitopatia da infância e da adolescência, é questionável se você, em um único caso na família, você precisa fazer isso no pré-transplante, sobretudo por conta do custo, né? Para fazer o painel é custoso. Talvez se você vai utilizar um doador parente, um irmão, talvez justifique. Mas assim, hoje não há essa recomendação estabelecida em nenhum guideline. Eu não sei se Patrícia tem uma opinião diferente. Não, eu acho que GESF familiar, teoricamente, ela não ultrapassa 10%, a familiar. Então, GESF já é uma doença rara. Nefrite é uma doença rara, e GESF é mais rara, familiar é mais rara, então vai ficando cada vez mais raro. A história é que a GESF familiar não melhora com tratamento. Então, se tem uma GESF que vai ser transplantada, é alguém que é familiar, que não responde a tratamento. Ok. E tem os casos esporádicos, são as mutações esporádicas que não têm relação familiar. Então, eu acho que rotina em hipótese nenhuma, mas frente a um paciente que especialmente se é uma glomerulopatia, é uma suspeita de GNC, que se a gente vê o ambulatório conservador, a gente está com muita GNC ou assim, suspeita de GNC. Então, eu acho que o teste genético, como a dosagem de complemento no pré-transplante, para uma GNC que eu não tenho a biópsia, que eu não consegui fazer exame, que eu não consegui fazer nada, fica como uma triagem, mas lembrar que GESF, mutação esporádica, é algo raro. Se você tem disponibilidade, você faz, mas não como screening. Mas sempre pensar, uma GESF que está lá para transplantar, significa que não respondeu. Se não respondeu, ou é a GESF que não responde, metade não responde, ou pode ser uma familiar ou uma mutação esporádica, né? Muito bom. Nunca vi nenhum caso, viu, doutora? Assim, de que a gente tenha feito o diagnóstico pré-transplante. Os casos que eu vi, esses pacientes já chegaram com o diagnóstico estabelecido antes do transplante, até porque tinham outros casos na família. Tá bom. Obrigada, professor. Imagina. Posso dar tempo de mais uma? Eu já comi minha pizza. Professora, a minha voltando 2 anos atrás, pensando como R3 e tem alguns presentes na aula, que às vezes eu quebrava a cabeça, falava, bom, tem um paciente com 5, 6 anos, às vezes um pouco mais anos de transplante e que desenvolveu uma proteinúria e perdendo função. E às vezes uma proteinúria de verdade, não era aquela 1 grama, 2 gramas, uma proteinúria de 5, 6 gramas. E às vezes a gente biopsiava por uma perda de função um pouco mais rápida e aí vinha uma GESF. E aí eu me pegava, bom, mano, a gente vai tratar ela como uma GESF que recorreu, tá perdendo função, é uma proteinúria nefrótica, mas é tardia. Como é que eu ajudo o residente a pensar nesse contexto de uma proteinúria que é importante, por vezes, e com perda de função, mas num tempo maior de transplante? Recorrência tardia, ela praticamente não existe.
você pode até ter, mas é raríssimo. Então, recorrência de GESF, que aí nós estamos falando de GESF primária idiopática, fator circulante. É um evento precoce. É raro até ocorrer depois de 3 meses de transplante, mas pode ocorrer. Mas, normalmente, quando ela ocorre, é no primeiro ano de transplante. Uma outra coisa é que a recorrência ela está relacionada a uma doença, que não é GESF encontrar uma alteração histológica na biópsia. E esta doença, que é uma alteração grave da barreira de ultrafiltração, traz síndrome nefrótica. Esse é outro dado. Quando ela é precoce, você pode até não identificar a síndrome nefrótica, porque às vezes aparece como uma DGF. Simplesmente o paciente fica núrico no outro dia, ou 2 dias depois do transplante. Mas, classicamente, o que você vai ver é proteinúria nefrótica, hipovolemia e edema. Anasarcas e difícil controle. Essa GESF tardia é uma GESF secundária. É um paciente que tem um rim único, que está fazendo lesão de hiperfluxo, que está utilizando droga nefrotóxica, que é hipertenso, que às vezes tem outros fatores de progressão de esclerose glomerular. E aí nós não estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma alteração histológica em um rim crônico, que faz parte do contexto do que a gente chamava antigamente de nefropatia crônica do enxerto. Normalmente isso acontece depois de um ano de transplante. Em geral, isso dá grandes proteinúrias, mas não necessariamente síndrome nefrótica, apesar de poder dar síndrome nefrótica. Mas dificilmente você vai ter essa doença que você precisa fazer plasmaférese, altas doses de corticoide, tardiamente. O que a gente vai ver tardiamente de GESF? São casos de GESF colapsante. E aí é um problema, porque pode ter alguma doença por trás. Já fiz diagnóstico de infecção por HIV, por exemplo, em transplantado. Pode ser droga. E algumas vezes a gente não consegue estabelecer um diagnóstico. Um diagnóstico que eu digo etiológico. E normalmente não responde a corticoide em dose alta, não responde a plasmaférese e acaba não respondendo a nada e tem um péssimo prognóstico. Professor, tudo bom? Eu tenho uma pergunta, que é Salmito. Pois não, Salmito. Alguns pacientes com síndrome de Alport, eles podem desenvolver no pós-transplante uma doença antimembrana basal glomerular. Para esses pacientes que apresentam essa doença, eu contraindico um segundo transplante, caso haja perda do enxerto, ou eu consigo manejar, como você comentou, em relação ao pré-transplante, eu posso fazer a plasmaférese, reduzir o nível do anticorpo e seguir com o segundo transplante. Legal a pergunta. Então, só para a gente contextualizar, a Alport vocês conhecem, né, a deficiência de uma cadeia, em geral, né, a deficiência de uma cadeia que faz parte da cabecinha lá do colágeno tipo 4. Tem vários padrões de herança, né? Vários não, mas tem alguns padrões de herança, sendo o mais importante aquela ligado ao cromossoma, doença ligada ao X. Então, como o indivíduo não tem essa fração, né, que é uma sequência de aminoácidos na estrutura da sua membrana basal glomerular, hipoteticamente, ao receber um enxerto de um doador que tem, porque ele não tem Alport, então ele tem a cadeia alfa 3, ou alfa 5, ou alfa 6 do colágeno 4, ele teoricamente pode desenvolver um anticorpo contra essa fração e desenvolver algo parecido com o que a gente vê em Goodpasture, que é um anticorpo antimembrana basal glomerular com uma glomerulonefrite extremamente grave, com formação de crescente. É raro, Salmito. Eu nunca vi nenhum caso de glomerulonefrite rapidamente progressiva pós-Alport, apesar de estar descrito nos livros e o pessoal adorar colocar isso em prova, porque é um modelo muito bonito de lesão, mas é bem raro, eu nunca vi. Como você consegue fazer um diagnóstico rápido, porque você tem o diagnóstico do paciente que é de Alport e o nível de suspeição é alta. Quando a gente vai olhar os casos descritos, você consegue tratar adequadamente porque você intensifica a imunossupressão e você faz plasmaférese imediatamente. Diferente de Goodpasture, que acomete mais indivíduos mais velhos e já vem num contexto de uma doença pulmão-rim e é um pouquinho diferente. Então, teoricamente, não contraindicaria um segundo transplante. E veja só, para que você faça o anticorpo ante a membrana basal, é importante que você tenha a ruptura da membrana basal e ela seja exposta ao componente sérico, né? Que é onde tem a memória imunológica para formar anticorpos. Isso geralmente pode ocorrer depois de uma lesão de isquemia e reperfusão muito grave ou principalmente depois de um quadro de rejeição aguda. Mas isso que eu estou te falando aqui é tudo de leitura, viu? Porque eu nunca vi nenhum caso. Então, acho que é uma preocupação, precisamos estar atento, mas é um evento bastante raro. Obrigado, professor.
Imagina. Gente, mas alguém tem mais alguma pergunta? Acho que fechou, então. Professor, muito obrigado pela aula. Foi maravilhosa. Não me Boa chame para noite. falar só 20 minutos, hein? Não, Bom, tchau. o tempo que o senhor Boa quiser. Bom descanso. noite. Tchau, tchau. Vocês também. Obrigado a todos presentes, doutora Patrícia Abreu também.